Muitas vezes, pensamos que a água serve apenas para matar a sede, para refrescar o corpo em dias quentes. Mas a verdade é que ela desempenha um papel muito mais importante do que imaginamos, especialmente quando se trata da saúde do nosso intestino. A água afeta diretamente a viscosidade do bolo fecal, facilitando o trânsito intestinal e evitando a constipação. Ela também influencia a motilidade, ou seja, os movimentos que impulsionam o alimento ao longo do trato digestivo. Um intestino bem hidratado é um intestino que funciona de forma eficiente, sem lentidão, sem desconforto. Imagine que as bactérias que vivem no seu intestino precisam de um ambiente adequado para prosperar, assim como nós precisamos de ar para respirar. A produção de ácidos graxos de cadeia curta, ou AGs, pelas bactérias benéficas, depende crucialmente de um ambiente hidratado. Esses AGs são verdadeiros nutrientes para as células do cólon, além de desempenharem um papel fundamental na modulação da inflamação. A desidratação compromete essa produção, prejudicando a saúde do seu intestino e, consequentemente, do seu corpo todo. É como tentar cultivar um jardim em um solo seco e rachado, as plantas não conseguem se desenvolver, não florescem. Para garantir uma hidratação inteligente e eficaz, proponho a técnica dos 3 Rs: reconhecer, repor e relembrar. Primeiro, reconhecer os sinais de desidratação, que vão além da simples sede. Boca seca, urina escura, fadiga inexplicável, dor de cabeça persistente. Seu corpo está sempre te enviando mensagens, aprenda a decifrá-las. Em segundo lugar, repor a água de forma adequada, descobrindo a quantidade ideal para o seu corpo e distribuindo-a ao longo do dia. Não existe uma fórmula mágica, mas uma boa referência é consumir cerca de 35 ml de água por quilo de peso corporal. E por fim, relembrar de beber água regularmente, criando gatilhos e hábitos que te ajudem a manter a hidratação em dia. Tenha sempre uma garrafa de água por perto, use aplicativos que te lembrem de beber, associe a ingestão de água a momentos específicos do dia. Dona Maria, uma senhora que sofria de constipação crônica há anos, me contou que viu uma melhora significativa ao aumentar sua ingestão de água e incluir alimentos ricos em fibras na dieta. Ela disse: "Eu achava que era só comer mais salada, mas a água fez toda a diferença. É como se tivesse lubrificado tudo lá dentro, sabe?" A experiência de Dona Maria é um exemplo claro de como a hidratação pode transformar a saúde do intestino e a qualidade de vida. A água é o rio que nutre a floresta da sua microbiota. Sem esse rio, a floresta seca, adoece e perde a sua beleza. Cuide da sua hidratação. Nutra o seu intestino e veja a vida florescer em você. É comum ouvirmos a frase: "Eu bebo líquidos suficientes", mas será que estamos realmente nos hidratando da forma correta? É fundamental diferenciar entre líquidos que realmente hidratam e aqueles que, na verdade, contribuem para a desidratação. A água pura, os chás de ervas sem açúcar, a água de coco natural são excelentes opções para manter o corpo hidratado. Já os refrigerantes, as bebidas alcoólicas e os sucos industrializados, além de serem ricos em açúcar e aditivos químicos, podem ter um efeito diurético, ou seja, aumentar a perda de líquidos pelo organismo. Um copo de água pura é como um abraço para o seu intestino, enquanto um refrigerante gelado pode ser um falso alívio, que te deixa ainda mais sedento a longo prazo. O cortisol, o hormônio do estresse, pode ser um grande sabotador da sua saúde intestinal. Quando estamos estressados, nosso corpo libera cortisol, que, entre outras coisas, pode levar à negligência da hidratação. Muitas vezes, em momentos de tensão, esquecemos de beber água, priorizando outras coisas. Além disso, o estresse crônico altera a composição da microbiota intestinal e aumenta a permeabilidade, permitindo a passagem de substâncias nocivas para a corrente sanguínea. É um ciclo vicioso: o estresse te desidrata, a desidratação agrava o estresse e ambos prejudicam o seu intestino. Que tal fazermos um pequeno exercício simbólico agora? Feche os olhos por alguns instantes e imagine o seu intestino como um jardim ressecado, com a terra rachada e as plantas murchas. Agora, visualize a água irrigando esse solo,
nutrindo as plantas às bactérias benéficas e restaurando a vida. Sinta a terra úmida sob seus dedos, o frescor da água, o renascimento da vida. Permita que essa imagem te inspire a cuidar da sua hidratação e a nutrir o seu jardim interior. A desidratação pode afetar a produção de serotonina no intestino, impactando diretamente o seu humor e o seu bem-estar. A serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é produzida em grande parte no intestino. Quando estamos desidratados, a produção desse neurotransmissor diminui, o que pode levar a sentimentos de tristeza, irritabilidade e ansiedade. Um intestino feliz produz serotonina, um corpo hidratado produz felicidade. Muitas vezes, sentimentos de frustração, irritabilidade e falta de energia podem estar ligados à desidratação crônica, sem que a gente se dê conta. Quantas vezes você se sentiu irritado, impaciente ou cansado sem um motivo aparente? Pode ser apenas sede disfarçada. Aprenda a escutar o seu corpo, a reconhecer os sinais que ele te envia. A sede nem sempre se manifesta como uma vontade desesperada de beber água. Às vezes, ela se disfarça de outros sintomas, como cansaço, dor de cabeça ou dificuldade de concentração. Esteja atento, cuide-se com carinho. É preciso ter cuidado com as águas milagrosas, aquelas que prometem desintoxicar o organismo, emagrecer da noite para o dia e curar todos os males. É importante alertar sobre a promessa de águas detox e outras bebidas da moda, enfatizando a importância da água pura e da hidratação consciente. Não se deixe enganar por rótulos bonitos e promessas vazias. Foque no essencial. Água de qualidade, livre de aditivos químicos e açúcares. Lembre-se que a verdadeira desintoxicação acontece naturalmente, quando seu corpo está bem hidratado e nutrido. Hipócrates, o pai da medicina, já dizia, que seu alimento seja seu remédio, e que seu remédio seja seu alimento. Podemos adaptar essa frase para que sua água seja sua cura, e que sua cura comece com a água. A sabedoria ancestral nos lembra que a cura começa com o básico, com aquilo que é essencial para a vida. A água é um desses elementos fundamentais, capaz de promover a saúde e o bem-estar em todos os níveis. Que tal experimentar algumas receitas de águas aromatizadas para tornar a sua hidratação mais saborosa e prazerosa? Você pode adicionar frutas, ervas e especiarias à água, criando combinações deliciosas e nutritivas. Experimente adicionar rodelas de limão e gengibre, folhas de hortelã e pepino, pedaços de morango e manjericão. As possibilidades são infinitas. Além de estimular o consumo de água, essas bebidas fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes que beneficiam a sua saúde. Um dos maiores erros de quem busca um intestino saudável é gastar rios de dinheiro em suplementos caros e tratamentos da moda sem antes garantir a hidratação adequada. É como construir uma casa sem alicerce. Não adianta ter os melhores materiais de construção se a base é frágil e instável. A hidratação é o alicerce da saúde intestinal, o ponto de partida para um bom funcionamento do sistema digestivo e para o equilíbrio da microbiota. Transforme a sua rotina de hidratação em um oásis de bem-estar para o seu corpo e para a sua microbiota. Crie um ritual, um momento de pausa e conexão com você mesmo. Prepare a sua água aromatizada com carinho, escolha um copo bonito, sente-se em um lugar tranquilo e desfrute desse momento. A hidratação não precisa ser uma obrigação, pode ser um prazer. Existe uma distorção na imagem que muitas pessoas têm de alguém com digestão saudável. Achar que ter um intestino saudável é sinônimo de comer apenas alimentos perfeitos, orgânicos e da moda, ignorando a importância da hidratação. A perfeição não existe, o equilíbrio sim. Não se cobre tanto, não se prenda a rótulos e modismos. Foque no que é essencial, uma alimentação equilibrada, rica em fibras e nutrientes, combinada com uma hidratação adequada. A água desempenha um papel fundamental na manutenção da integridade da barreira intestinal. A desidratação pode comprometer essa barreira, tornando-a mais permeável e permitindo a passagem de substâncias nocivas para a corrente sanguínea. Essa condição, conhecida como leaky gut ou síndrome do intestino permeável, pode desencadear
uma série de problemas de saúde, como inflamação crônica, alergias e doenças autoimunes. A água é a argamassa que mantém a muralha do seu intestino forte e protegida, impedindo a invasão de agentes nocivos. Que tal praticarmos a escuta ativa do seu corpo? Aprenda a diferenciar entre a sede real e a falsa fome, aquela vontade de comer que surge por ansiedade, tédio ou hábito. Muitas vezes, confundimos a sede com a fome, o que nos leva a consumir alimentos processados e pobres em nutrientes, prejudicando a nossa saúde intestinal. Antes de abrir a geladeira, pergunte-se: eu estou realmente com fome ou apenas com sede? Beba um copo de água e espere alguns minutos. Se a vontade de comer persistir, aí sim, procure um alimento saudável e nutritivo. Estudos científicos comprovam a relação entre a hidratação e a composição da microbiota intestinal. Pesquisas mostram que a desidratação pode levar a um desequilíbrio na microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias prejudiciais e diminuindo a diversidade bacteriana. Walt Knight, um dos maiores especialistas em microbioma do mundo, sempre enfatiza a importância da água para a saúde intestinal em suas palestras e publicações. A ciência está aí para nos mostrar o caminho, basta estarmos dispostos a ouvir e a colocar em prática o que aprendemos. A água é a argamassa que mantém a muralha do seu intestino forte e protegida. Sem água, a muralha racha, as brechas se abrem e o inimigo invade, causando estragos e desequilíbrios. Cuide da sua hidratação, fortaleça a sua barreira intestinal e proteja a sua saúde. É importante desmistificar a ideia de que apenas a água pura hidrata. Embora a água seja a principal fonte de hidratação, muitos outros alimentos também contribuem para manter o corpo hidratado e nutrido. Frutas, verduras e legumes com alto teor de água, como melancia, pepino, alface, abobrinha e morango, são excelentes opções para aumentar a ingestão de líquidos e fornecer vitaminas, minerais e fibras essenciais para a saúde da microbiota. Muitas vezes, as mudanças na dieta e a suplementação de probióticos estagnam por um motivo simples: a falta de hidratação adequada. A falta de hidratação pode impedir que os probióticos se estabeleçam no intestino e exerçam seus benefícios. É como plantar sementes em terra seca. Elas não germinam, não crescem, não dão frutos. A água é o meio que permite que os probióticos se fixem na parede intestinal e comecem a trabalhar em prol da sua saúde. Que tal incluir mais alimentos ricos em água na sua dieta? Experimente preparar saladas refrescantes com pepino, tomate e alface, sucos naturais com melancia e morango, sopas leves com abobrinha e cenoura. Além de hidratar, esses alimentos fornecem fibras que alimentam as bactérias benéficas do seu intestino, promovendo o equilíbrio da microbiota. A falta de água é ainda mais grave em algumas situações específicas, como em climas quentes e secos, durante a prática de atividades físicas intensas, em viagens aéreas e em momentos de estresse. Nesses casos, é fundamental aumentar a ingestão de água e ficar atento aos sinais do corpo. Se você mora em um lugar quente, pratica esportes regularmente, viaja com frequência ou está passando por um período de estresse, redobre os cuidados com a sua hidratação. A água é a maestrina que rege a sinfonia da sua microbiota, garantindo que cada instrumento, cada bactéria toque em harmonia. Sem a água, a sinfonia desafina, os instrumentos se desorganizam e a música perde a sua beleza. Cuide da sua hidratação, regule a sua orquestra interior e desfrute de uma vida mais saudável e feliz. Para finalizarmos, é importante reforçar a importância da hidratação para a saúde da microbiota intestinal e para o seu bem-estar geral. A água é um elemento fundamental para a vida, e o seu intestino precisa dela para funcionar de forma eficiente e equilibrada. Não negligencie a sua hidratação. Cuide do seu corpo com carinho e veja a sua saúde florescer. Quero te incentivar a aumentar a sua ingestão de água e a adotar hábitos de hidratação saudáveis. Comece aos poucos, adicionando um copo de água a mais por dia, e vá aumentando gradualmente até atingir a quantidade ideal para o seu corpo. Tenha sempre uma garrafa de água por perto, use aplicativos que te lembrem de beber,
Experimente águas aromatizadas com frutas e ervas. A hidratação pode ser um prazer, não uma obrigação. Assim como regamos as plantas do nosso jardim para que elas cresçam fortes e saudáveis, precisamos regar a nossa microbiota com água para que ela possa florescer e nos proteger. Essa analogia de Justin Sonnenberg, um renomado pesquisador da área de microbioma, nos lembra da importância de cuidarmos do nosso jardim interno com carinho e atenção. Cuide do seu jardim interno, se hidrate para uma vida mais saudável e feliz. A água é a fonte da vida e o seu intestino agradece. Quero te convidar a compartilhar as suas experiências com a hidratação nos comentários. Qual é a sua estratégia para beber mais água? Quais são as suas receitas de águas aromatizadas preferidas? Compartilhe as suas dicas e inspire outras pessoas a cuidarem da sua saúde intestinal.